A paz do Senhor Jesus. A promessa do Espírito Santo revela o Evangelho de João 20, versículo 19. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e lhes disse: paz seja convosco. Então, o primeiro dia da semana foi num domingo, à tarde, dia 17 de abril, no primeiro dia da ressurreição, os discípulos receberam a promessa do Espírito Santo. João 20, 20. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. João 20, 21. Disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Está falando aqui da promessa do Espírito Santo. João 20, 22. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos ensina que ninguém recebe a promessa estando na doutrina dos escribas e fariseus. Os discípulos que se tornaram apóstolos só receberam a promessa porque receberam de Jesus o Evangelho, novo mandamento, considerado doutrina. Portanto, o Evangelho excede a doutrina dos escribas e fariseus. Agora, o que é revelado em João 20, versículo 23? Aqueles aos quais perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, ser-lhes-ão retidos. Então vamos ver o que é pecado. É uma transgressão de preceito religioso. Aqui, nós estamos falando da Bíblia Sagrada, nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de reino de Deus. Então é importante frisar isso. O significado de transgressão é ato ou efeito de transgredir, infração, quebra. Agora, o que é preceito? É uma regra de proceder. É uma norma, ensinamento, doutrina. Nós estamos vendo aqui que existe uma doutrina, existe uma norma, existe um ensino. Portanto, pecado retido, conforme revela João 20, 23, é transgredir uma norma, ensinamento, doutrina, cuja a definição de evangelho é a doutrina de Cristo. Cada um dos 4 livros do Novo Testamento ou trechos dele, coisa tida por verdadeira, norma, doutrina. Assim o dicionário nos ensina. Como
pregar o evangelho sem saber o que é evangelho? Portanto, existe uma doutrina a seguir. Portanto, transgredir o que está escrito em Mateus 5:20, que é um ensino que naquela época o Filho de Deus ensinou aos seus discípulos, que a justiça deles teriam que exceder a dos escribas e fariseus, senão, de modo nenhum, eles entrariam no reino dos céus, como também nós, após termos o conhecimento do que está sendo revelado. Então, transgredir, de novo, o que está escrito em Mateus 5:20 é estar com pecado retido. Vamos ver aqui o que Jesus ensinou aos seus discípulos a partir de Mateus 5:1, lá no monte. E o que o Espírito Santo ensina hoje? O mesmo ensino deixado por Jesus naquela época. Mateus 5:20 deixa bem claro: pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Permanecer na doutrina dos escribas e fariseus é estar transgredindo o evangelho. Novo mandamento, considerado o quê? Norma, doutrina, e como está revelado em Mateus 5:20, não entrarão no reino dos céus. O pecado está retido enquanto não houver arrependimento. Ou seja, tem que sair das obras dos escribas e fariseus e vir para o Evangelho Novo Mandamento. É isso que o Espírito Santo está abrindo o nosso entendimento. Não podemos transgredir o que está escrito como uma norma, como uma doutrina, como um ensino único deixado por Jesus. Por isso o Espírito Santo nos ensina o que revela o Evangelho de Marcos 1,15. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então temos que se arrepender dessas tais obras que impedirão das pessoas entrarem no reino dos céus e vir para o Evangelho Novo Mandamento. É isso que o Espírito Santo está dando entendimento. Eu aqui só tenho que agradecer ao Espírito Santo. Vamos ver o que ele revela. Por esse tempo, disse Jesus: graça te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Então nós vamos ver aqui que tudo está no tempo de Deus. Essas coisas estão sendo ocultadas, né, aos sábios e entendidos, porque é a revelação que está aqui. O Espírito Santo ele vai revelar o que depende dele. É ele que apenas nós transmitimos a mensagem e o que o Espírito Santo nos dá no momento. Mas a escolha é dele em abrir o entendimento de cada um. É isso que nós temos que entender. Então, vamos ver o que revela Mateus 11:26. O que eu li aqui, por esse tempo, disse Jesus, está revelado em Mateus 11:25.
Agora, 11:26, o Mateus 11:26, sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Mateus 11:27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Foi o que foi falado aqui. Depende do Filho a quem ele quiser revelar. Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então nós temos que obedecer o que o Espírito Santo está nos ensinando, do que Jesus ensinou no início do seu ministério. Mateus 11:30, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora, vamos ter conhecimento, né? Pecado retido. É tudo aquilo que é considerado como transgressão de preceito religioso. A doutrina de Cristo, contida no Evangelho e no livro do Apocalipse. Essa transgressão, que significa ato ou efeito de transgredir, uma infração, quebra, cujo preceito, de novo eu vou explicar, significa regra de proceder, norma, ensinamento, doutrina. Não pode estar fora da doutrina de Cristo. É isso que o Espírito Santo está nos dando entendimento. E um dos exemplos nós vamos ter no Evangelho de Mateus 5:20. É uma das revelações que o pecado está retido enquanto não houver arrependimento da doutrina dos escribas e fariseus. Está escrito: não entrarão no reino dos céus. Se não vai entrar, é porque não tem a promessa do Espírito Santo. Vão ser impedidos de entrar caso não haja arrependimento. Isso é o tempo de Deus na vida de cada um. Eu me aproprio daquilo que eu estou recebendo, tendo a certeza daquilo que está sendo ensinado. Um outro exemplo é o que está revelado no livro de Apocalipse 21:8. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Está escrito na Bíblia, lá no livro de Apocalipse, e ninguém pode mudar o que está escrito. Apocalipse 22:15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adultos, os homicidas, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Vamos ver o que o Espírito Santo nos ensina, o que está escrito no que se refere à idolatria. No Apocalipse 9:20 está revelado: os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Apocalipse 9:20 está aqui deixando bem claro aonde estão esses ídolos de ouro, de prata, de bronze, de madeira, né?
que não pode nem ver, nem ouvir, nem andar. Isto é considerado idolatria. Portanto, quem também não se liberta da idolatria está com pecado retido. Então a escolha sempre depende do Filho de Deus. O Evangelho de João 15,16 revela: não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome perdides ao Pai, ele vos conceda. Uma outra posição em que o Espírito Santo ele abre o entendimento. Em nome de Emanuel, eu peço ao Pai. Emanuel é o novo nome do Filho de Deus, revela Mateus 1:23. A Virgem já concebeu, já deu à luz, como já está escrito lá, né? Já é de nosso conhecimento. E quanto ao novo nome, está escrito: e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Agora, importante é ver o que o Espírito Santo está revelando. O Apocalipse 3:12 tem que se cumprir as 4 promessas. Muito cuidado com muitas situações que estão já ao nosso redor. As promessas de Apocalipse 3:12. Primeira, coluna no templo de Deus. Segundo, o nome de Deus. Terceiro, o nome da cidade, a Nova Jerusalém. Quarta promessa, e o novo nome do Filho de Deus. O Apocalipse 22, versículo 18 e 19, está lá a advertência para quem acrescentar e para quem tirar. Então nós estamos vendo aqui as 4 promessas que vão se cumprir em Apocalipse 3:12. Quanto ao pecado retido, que nunca obterá perdão e que será réu de eterno pecado, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O Evangelho de Marcos 3, versículo 29, revela: mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é réu de eterno pecado. O que é blasfêmia? Palavras que ultrajam a divindade, palavras que ofendem a divindade. Um dos exemplos temos revelado em Marcos 3:30. Emmanuel disse isso porque alguns afirmavam: está possesso de espírito imundo. É um dos exemplos de blasfêmia. Portanto, aceitar Emanuel como o único Salvador é aproveitar a oportunidade de escolha, mas é ter a certeza da doutrina a seguir, conforme o reino de Deus determina, tendo já antes da confissão o conhecimento dos pecados retidos. E esses pecados retidos já foram revelados. É se libertar dessas obras reprovadas por Deus. Só existe uma doutrina a seguir, que é a doutrina de Cristo, ensinada aos seus discípulos, no qual devemos ter conhecimento. É o Evangelho eterno. Falar em nome de Emanuel, estando na doutrina dos escribas e fariseus, é pecado retido? Sim. De modo nenhum entrarão no reino dos céus. Está escrito lá no Evangelho de Mateus 20. Falar em nome de Emanuel, estando na idolatria, é pecado retido? Sim. De modo nenhum entrarão no reino dos céus.
Está lá revelado no livro de Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães, está lá revelado, é só ir lá buscar. O Apocalipse 9:20 está lá revelado. Então, temos que entender o que é pecado retido. Enquanto não houver arrependimento, fica difícil conquistar a salvação. Então eu agradeço ao Espírito Santo, o que de graça recebi, de graça estou dando, aquilo que realmente recebi do reino de Deus através do Espírito Santo, agradecendo ao reino de Deus por tudo que tem feito por mim na minha vida. E que vocês se apropriem dessa bênção, que são novas revelações que já estão chegando. O mundo é isso que nós estamos vendo aí. Está cada dia mais se cumprindo as Escrituras. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos.